Bora de informação exclusiva, quero te contar sobre um zagueiro brasileiro de 30 anos de idade, alvo de vários clubes grandes da Série A. E eu me refiro a Bernardo, atleta que é filho de Bernardão, volante que fez história com as camisas de Corinthians e São Paulo. É inclusive o Bernardão quem representa o Bernardo, atleta cujo contrato no Bochum da Alemanha se encerra agora no dia 30 de junho. Já está decidido que ele não continua no Bochum e a partir daí, livre no mercado, ele foi procurado por vários clubes grandes, entre eles todos os times de São Paulo. Pelo menos foi o que me garantiu o próprio pai do jogador, que é também seu representante. Separei a frase do Bernardão para explicar sobre o tema, abre aspas, entre os times grandes do Brasil, só Atlético Mineiro, Botafogo e Flamengo não me ligaram. Importante destacar que nessa lista estão Grêmio, Internacional, Fluminense, Vasco, além de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. Mas, apesar de tanto assédio, Bernardão está convencendo o filho dele a permanecer na Europa. Ele entende que seria importante para o filho jogar por pelo menos mais 2 ou 3 temporadas. Jogador que foi formado na base do Red Bull Bragantino, ou melhor, do Red Bull Brasil, como lateral esquerdo, mas que se tornou no futebol europeu zagueiro. Passagens por Red Bull Salzburg e RB Leipzig, os dois times da Red Bull na Europa. Ele ainda esteve no Brighton jogando a Premier League e mais recentemente no Bochum da Alemanha. Muita força física, ótima saída de bola, também vai bem no jogo aéreo e pelo fato de ser lateral esquerdo, muita qualidade com a bola nos pés. Quero contar agora que descobri qual jogador chileno de ataque com quem o São Paulo negocia e não se trata de Christian Zavala, chileno de 25 anos de idade que pertence ao Colo-Colo, muita gente fazendo a associação desse atleta ao tricolor depois que o Zavala passou a seguir o São Paulo nas redes sociais. Jogador de pouco destaque na atual temporada, 11 jogos, nenhum gol e uma assistência. Ele foi titular do Colo-Colo em 4 partidas, sendo reserva em 7 jogos. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte importante no São Paulo e a pessoa disse, pode descartar. Jogador em questão e que interessa ao São Paulo é Gonzalo Tapia, também chileno, 23 anos de idade, atleta do River Plate. Jogador que pertencia à Universidade Católica, onde tinha grandes números. Temporada passada, por exemplo, de 33 jogos, 11 gols e 4 assistências. Acontece que o Tapia se mudou para o River Plate e não conseguiu decolar por lá. Tanto que na atual temporada são só 7 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. O atleta não é utilizado desde 19 de março. São Paulo tenta convencer o River Plate a emprestar o jogador, fazendo valer a impressão de que no São Paulo o jogador vai se valorizar e vai render mais dinheiro ao River Plate. A relação entre dirigentes do São Paulo e River Plate é boa e existe otimismo de que esse negócio possa ser concretizado nos próximos dias. Hora de falar sobre o atleta. Bora responder agora se Carabali, lateral direito de 27 anos de idade, equatoriano, pode pintar como reforço no São Paulo, nome indicado por Hernan Crespo. O argentino quer muito a contratação de um lateral direito, ele entende que só o Cédric Soares para o restante da temporada não será suficiente. São Paulo fez uma consulta ao Barcelona de Guayaquil para entender as condições de negócio e para perguntar se o Barcelona toparia um empréstimo até o fim da temporada. A resposta foi não. O Carabali é titular absoluto do Barcelona e só sai mediante proposta em definitivo. O negócio dessa maneira foi descartado. Não existem mais tratativas entre os clubes. Carabali, que foi revelado no Deportivo Cuenca, passou pelo Emelec e chegou ao Barcelona, onde é titular absoluto, 25 jogos, 2 gols e 3 assistências. Hoje ele está avaliado em mais ou menos 700 mil euros, mas seria necessário um investimento um pouco maior. Ainda sobre o São Paulo, contar que Gonzalo Tapia está bem perto de virar reforço do São Paulo, a tendência de um empréstimo de uma temporada ao custo de 100 mil dólares. Se o São Paulo quiser ficar com o jogador em definitivo, também já sabe as condições, há inclusive nesse empréstimo a obrigação de compra caso o atacante chileno de 23 anos de idade dispute 50% ou mais dos jogos e para efeito de contabilidade só contam as partidas em que ele tiver disputado pelo menos 45 minutos. Se essa meta for batida, o tricolor é obrigado a comprá-lo do River Plate por 2 milhões de dólares. A saideira do tricolor, o São Paulo confirmou, enfim, a venda de Matheus Alves ao CSKA, operação de 6 milhões de euros ou 39 milhões de reais. Só que o São Paulo só detinha 85% dos direitos econômicos, então vão sobrar para o São Paulo, nesse negócio, 33 milhões de reais.
Para completar, responder sobre o São Paulo, durante o programa do Nicola, a pergunta que mais me foi feita por torcedores do Tricolor é se Matias Rojas, meia paraguaio de 29 anos de idade que passou recentemente pelo Corinthians, interessa mesmo ao São Paulo. Especulação que tomou conta das redes sociais. Só para lembrar, o Matias Rojas passa pelo Corinthians, vai à FIFA cobrar 40 milhões de reais do Timão e já conseguiu a vitória em primeira instância. Esse debate agora foi para a Corte Arbitral do Esporte. Depois de sair do Corinthians, o Matias Rojas passa pelo Inter Miami e nesse momento defende o River Plate, onde não consegue jogar. Só para você ter uma ideia, ele foi para a Copa do Mundo de Clubes e não saiu do banco de reservas. 8 partidas e 1 gol desde que foi contratado no início dessa temporada. E o boato do Matias Rojas no São Paulo ganhou um pouco mais de força por conta da ótima relação entre São Paulo e River Plate. Os clubes, inclusive, estão finalizando a negociação do Gonzalo Tapia, atacante chileno de 23 anos de idade, que chega ao São Paulo por empréstimo de uma temporada ao custo de $100 mil. Se o São Paulo quiser ficar com o jogador, vai ter de gastar algo na casa dos $2 milhões. Pois bem, voltando ao Matias Rojas. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa super importante na estrutura tricolor para perguntar se o Rojas poderia ser comprado. A resposta, abre aspas, nenhuma chance. Não queremos meia atacante. Hoje a busca é por um lateral direito, fecha aspas. E aqui vem outra informação importante. O São Paulo não pretendia trazer um lateral direito, por entender que o Cédric Soares, o Mike, o Igor Felisberto e também o Ângelo, que já foi negociado com o Strasbourg, mas só se muda para a França ao completar 18 anos, que esse quarteto seria suficientemente capaz de garantir segurança na lateral direita. O Hernan Crespo pensa diferente e entende que apenas o Cédric Soares hoje está pronto para essa função. Todos os outros 3 garotos da base parecem muito imaturos, segundo o técnico argentino. É por isso que o São Paulo está no mercado em busca de um lateral direito que chegue sem custos e bastante barato em relação a salário. Estou atrás de nomes e assim que conseguir descobrir para vocês, eu volto para contar, tá bom? Hora de falar sobre o São Paulo, quero te atualizar sobre 2 especulações que surgiram nos últimos dias. O zagueiro Marlon, ex-Fluminense, e o lateral direito Ricard Sanches, que é espanhol, poderiam ser novos reforços do tricolor. Vale a lembrança de que o São Paulo avançou nas tratativas com Gonzalo Tapia, atleta que pertence ao River Plate. Você soube primeiro que o chileno era o alvo do São Paulo em vídeo dessa quarta-feira. Pois bem, sobre Marlon, o Marlon está livre no mercado. Você vai lembrar dele, ele surge no Fluminense, chega aí para o Barcelona, para o Shakhtar, enfim, disputou a Copa do Mundo de Clubes pelo Los Angeles FC e não teve seu contrato renovado, ou seja, está livre no mercado. Consultei uma fonte são paulina e a resposta foi chance zero. Também perguntei sobre esse Ricard Sanches, nunca havia ouvido falar sobre esse jogador, é um espanhol de 25 anos de idade que pertencia ao Granada, também ficou livre no mercado a partir de junho. Consultei essa mesma fonte do departamento de futebol tricolor e a pessoa assegurou que o Ricard também não será contratado. Jogador com 7 partidas pelas seleções de base da Espanha, mas fora dos planos do tricolor. Só para completar, importante registrar também que o empresário do Alan Franco esteve na terça-feira no CT do São Paulo. Ele foi lá para avançar nas tratativas pela renovação do contrato com o tricolor. A expectativa é de que nos próximos dias tudo esteja sacramentado e o Alan Franco estenda seu vínculo, que se encerra em 31 de dezembro. Hora de falar sobre o São Paulo. Você sabia que o tricolor recusou 226 milhões de reais em propostas? Revelação feita pelo próprio presidente do clube, Júlio Casares. Ele participou de uma palestra e lembrou do ano de 2023, contando que Wellington, Pablo Maia e Rodrigo Nestor tiveram ofertas gigantes. Abre aspas para o presidente, segurei pela final da Copa do Brasil. Poderia ter perdido o título, poderia, mas eram jogadores muito importantes naquele momento. Então recusei as propostas de 35 milhões de euros, hoje mais ou menos 226 milhões de reais. A ideia era vendê-los em janeiro, mas os 3 acabaram se machucando e tive que assumir o déficit, fecha aspas para o Júlio Casares. Importante contar que o Pablo Maia segue no São Paulo até hoje, inclusive passou recentemente por mais uma lesão. Rodrigo Nestor foi emprestado ao Bahia, onde é o reserva, enquanto o Wellington saiu de graça do São Paulo no fim do ano passado, fim do contrato. Ele não renovou o vínculo e acabou se acertando com o Southampton da Inglaterra. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal.
Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.